ainda não me conhece, eu sou Laura Penha, especialista em inteligência emocional. E essa noite eu trouxe o seguinte tema para você, mulher. Isso é para você, mulher, que quer se sentir amada. Então, amar a si mesma não é tão difícil. Muitas pessoas pensam que o amor é algo totalmente estranho, distante, diferente. E muitas pessoas enchem o peito e dizem: Eu me amo. Como você se vê? Você pensa dessa maneira? Mas quando você vai olhar as ações, o que essa pessoa faz, as atitudes com ela mesma e para com outras pessoas, é totalmente diferente. Então, essa noite eu vou estar trazendo as duas descrições. O amor que você tem a si mesma e o que não é o amor. Então, fica aqui para você entender esses dois conceitos. Primeiramente, nós vamos falar sobre o que significa amar a si mesma. Amar a si mesma consiste, primeiramente, em respeitar-se. Cuidar de si mesma, ter uma autoestima saudável. E aí você demonstra o quê? Respeito, cuidado, atenção, tendo assim consciência das suas ações, as coisas que você faz para você e também para outras pessoas. Mas e aí você pode estar perguntando, Laura, se eu só penso em mim, se todas as coisas que eu vou fazer me coloco em primeiro lugar, isso não pode ser egoísmo da minha parte? E olha só, eu vou te dizer, você pensar primeiro em você não é egoísmo. E por que não é? Quando você se coloca em primeiro lugar, você está cuidando de você, do seu bem-estar. E quando você está bem, automaticamente você faz as coisas para as pessoas que estão com você, seja sua família, seja seus filhos, seja seus pais. Você vai poder cuidar deles também. Você vai poder dar mais atenção, mais carinho. Mas quando você não está bem, como você age? Será que você consegue dar o seu melhor quando você mesma não está bem com você? Então, por isso eu quero que você entenda isso. E não confunda amor com egoísmo, tá? E para que você tenha bem em conta o que significa cada um deles, desde muito cedo, como criança, nós aprendemos o quê? Olhar para as outras pessoas. Muitas vezes até dizem que é feio você pensar só em você. Você tem que cuidar dos outros, você tem que olhar para os interesses das outras pessoas. Será que é isso mesmo? Ser gentil com as pessoas não quer dizer que você vai deixar de lado aquilo que é bom para você. Você querer só agradar as outras pessoas. Respeitar a si mesma é diferente de você querer que o mundo gire ao seu redor. Isso sim é egoísmo, você querer só para você, olhar só para você, né? Como diz, até mesmo é uma questão narcisista, né? Colocar um espelho e olhar só para si mesmo. Não é isso. O amor, ele vai muito além disso. E quando eu falo sobre isso, eu lembro no momento assim, da época de criança ainda, meu pai muitas vezes ele dizia assim: você só olha para você mesmo, você só quer bem para você e o mal para os outros. Ele até usava outras referências, né? E aí eu ficava pensando, será que é isso mesmo? Será que é errado eu ter os meus desejos, a minha maneira de ver as coisas, de fazer as coisas? E isso eu lembro que eu tinha o quê? Uns 9 anos de idade. E isso ficou na minha mente durante muito tempo. E eu dizia, será que eu sou egoísta? Será que eu tenho que fazer as coisas para os outros e deixar a minha vontade, o que eu quero, aonde eu quero ir, o que eu quero comer em segundo plano? E olha só, toda a minha vida adulta eu acreditei nisso.
Eu achava que eu deveria deixar que as outras pessoas decidissem. E isso não era natural. Era uma coisa assim, porque eu ouvia a voz do meu pai me dizer: para de fazer assim, não seja assim. Então, isso eu levei por muito tempo. E você pode estar dizendo isso quando a gente vem pensar nas coisas que acontecem no dia a dia, sabe quando aquela amiga que você tem pede para você para fazer alguma coisa e você acaba cedendo, mesmo que você não quer fazer, mas você não quer desagradar ou não quer que a sua amiga fique braba com você ou mesmo magoada? Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que você queria, deixou de tomar as suas decisões porque você que tinha medo de desagradar as pessoas? Olha só, lembrando que em todas as situações que você passou por cima dos seus sentimentos, aquilo que você realmente queria, de alguma forma você está indo contra a sua vontade. E aí você faz isso para não desagradar as outras pessoas, para que essas pessoas se sintam bem, mas você não está bem, você não se sente bem. E o que, que pode acontecer quando você faz isso? Quando você começa a acumular esse tipo de sentimento, você acaba agindo contra aquilo que você quer, você acaba acumulando o quê? Angústia, rancor, ansiedade. Também pode ser que isso até interfira no seu sono, criando assim mais estresse no seu dia a dia. Quantas noites você deixou de descansar, de dormir, porque você ficou pensando: por que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Por que, que eu deixo que as pessoas decidam por mim? Não sei se isso aconteceu, mas se tiver acontecendo, comece a pensar: para quem você está dizendo sim o tempo todo? Você está dizendo para você ou para as pessoas? Quantas coisas importantes na sua vida você tem deixado de lado para que de alguma maneira não desagrade outras pessoas? E para que a gente possa desenvolver assim a nossa autoestima, vamos pensar no momento em que ainda somos criança, pois é ali que a gente começa a desenvolver, a crescer. Então, toda criança, ela precisa receber elogios desde cedo, para que assim possa ir entendendo sobre a importância da autoestima, mas também precisa conhecer limites, né? Não é que porque você vai dar toda para a criança, ela não vai entender sobre limites, porque isso também vai ser importante na vida adulta. E a personalidade dessa criança, ela vai estar sendo formada ainda na infância. Mas se isso acontece com excesso de crítica, isso pode desencadear problemas na vida adulta. Então, se você não foi uma criança que foi estimulada, elogiada pelos seus pais, a crítica provavelmente assumiu de forma mascarada, nem sempre é aquela crítica que realmente alguém está te criticando, mas só o fato de você não poder fazer o que você gosta, só o fato de você ter que deixar de lado aquilo que você realmente quer, isso vai de alguma maneira influenciando na sua vida adulta. E quando a gente aprende a lidar com todas essas questões, mesmo as coisas da infância, as decepções, as dores, então nós começamos a entender que as coisas que vivemos hoje, por exemplo, quando você comete um erro ou alguma coisa não sai da maneira que você quer, nem sempre você vai acertar. E isso é importante. Aprender a lidar também com as frustrações. E uma maneira importante de você lidar com as suas frustrações é ver que todas as coisas são para o seu aprendizado. E se alguma coisa não está dando certo, e se alguma coisa que você ainda não conseguiu realizar, provavelmente porque você precisa de mais habilidades, mais conhecimento, novas competências. E quando você começa a ver cada um desses pontos, o que acontece? Você cresce, você evolui.
E aí você para de exigir tanto de você mesma. Também diminui o que? Aquela voz crítica. A voz crítica que você está ouvindo, seja de você mesma ou seja de outras pessoas, que acaba acontecendo na nossa vida adulta. E se você não aprendeu a aceitar as limitações, isso quer dizer aquilo que você ainda não consegue fazer ou talvez não tenha habilidades, esses comportamentos elas podem diminuir. Porque quando você exige demais de você mesmo, o que que isso vai te gerar? Ansiedade, estresse, pensamentos negativos. E aí, quando você começa a olhar para os seus pontos fortes, aquilo que você faz naturalmente, o que você faz de melhor, então você começa a diminuir a sua exigência. Quando você começa a olhar, o que que eu faço tão bem? O que que eu sou boa? E muitas vezes as pessoas falam assim: eu não sei o que que eu faço tão bem, eu não sei o que que eu faço com naturalidade. Então, uma das coisas que eu falo para minhas alunas é: peça para uma pessoa com quem você convive, claro que seja uma pessoa que tem pensamentos positivos, que gosta de você, que te ama, e dizer para essa pessoa: o que que você percebe que eu faço com tanta naturalidade e que você gosta? E essa pessoa vai falar para você. Claro que existe também como você identificar cada um desses pontos. Dentro do meu método, eu ajudo assim as minhas alunas a identificar suas forças, suas habilidades, suas limitações, para que dessa maneira ela possa desenvolver o melhor, potencializar cada um dos pontos que ela já conhece ou talvez nem conheça ainda. Não é nada estranho que às vezes chegam alunas e falam assim para mim: ai, Laura, eu não sei, eu acho que eu não faço nada de bom, não. Será que eu tenho alguma habilidade especial? E quando elas descobrem habilidades incríveis que desenvolvem no dia a dia, até elas ficam surpresas, né? E isso é bastante visível, porque as pessoas que observam você, elas estão vendo as coisas que você faz com naturalidade. Às vezes você falar em público com naturalidade, isso é uma coisa que a grande maioria das pessoas não conseguem fazer. Ou, por exemplo, tocar algum instrumento. Então, todas as pessoas têm. Tem pessoas que pintam, né, maravilhosamente bem. Tem algumas pessoas a escrita, né, fazem poesias. Então, cada um de nós tem a sua habilidade, só falta descobrir. E uma vez que você descobre, então você começa a desenvolver. E aí, quando nós estamos falando de amar a si mesma, é reconhecer e aceitar as suas habilidades e as suas limitações. Por isso, eu falo para vocês: nós mulheres não temos defeito. Não, se você se olha no espelho e fala: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, na verdade você está olhando só a parte externa. Comece a olhar para você nas suas os pontos principais que você tem, aquilo que você tem de melhor. Não olhe somente aquilo que você não gosta. Comece a olhar o que você mais gosta. Faça só um teste um dia. Saia na rua ou vá para algum lugar e comece a apontar alguma coisa que você não gosta e comente para as outras pessoas. Todas as pessoas, mesmo aquelas que não veem, vão começar a olhar o que você está dizendo. Mas quando você começa a focar naquilo que realmente você tem de melhor, é claro que você não precisa sair falando para todo mundo, mas você mesma colocar na sua mente, uma vez que você sai de casa, você focar naquilo que é mais importante, naquilo que você tem de melhor. E não precisa ficar olhando somente aquilo que você não gosta.
potencialize as suas habilidades, potencialize o que você tem de melhor. Você pode começar a perceber cada um desses pontos e devemos ser pacientes para desenvolver aquilo que ainda não temos. Às vezes precisamos de adquirir novas habilidades, às vezes o seu trabalho está exigindo coisas de você, seja paciente. Tudo tem o seu tempo. Reconhecer e aceitar também os erros. Isso faz parte de você cuidar de si mesma, de você amar a si mesma. Desenvolva também autoconfiança. Como você pode desenvolver isso? Primeiramente, parar de se culpar pelos seus erros ou erros de outras pessoas. Comece a aceitar em vez de botar culpa, né? Buscar culpados. Comece a identificar, a observar aquilo que você comete ou aquilo que não saiu tão bem e fazer os ajustes necessários. Porque quando você reconhece, você consegue fazer assim os ajustes que você precisa. Mas aquilo que você não conhece ainda, como é que você vai corrigir? Então, esse é um dos pontos. E quem pratica o amor vive em constante evolução, porque você está crescendo. Você está se tornando uma pessoa diferente, você está potencializando aquilo que você tem. E com isso você acaba o quê? Inspirando e ajudando outras pessoas. Quando você faz tão bem aquilo que você tem, que é único e que é seu, outras pessoas com certeza vão ser beneficiadas direta ou indiretamente. E quando você faz isso, você começa o quê? O autoconhecimento, conhecer a si mesma. Uma das grandes coisas que fizeram assim a transformação na minha vida foi o autoconhecimento. Quando eu comecei a conhecer as minhas habilidades, as minhas limitações, isso fez total diferença. Fez total diferença na minha vida, no meu trabalho, no meu casamento, porque você começa a perceber, eu faço muito bem isso, mas isto eu não faço tão bem. E o que será que eu posso fazer? Bom, você pode pedir ajuda, delegar ou você adquirir habilidades para fazer aquilo que ainda você não faz tão bem. E aí já começa a diminuir o quê? A crítica. Você começa a não exigir tanto de você, porque você sabe que aquilo lá você não consegue fazer ainda. E muitas mulheres acabam tendo essa autoexigência, essa autocrítica, por não ter esse conhecimento. Esse foi um dos pontos principais que me ajudou a lidar com muitos problemas que eu trazia já desde, né, a infância, aí na adolescência, na vida adulta. E eu posso dizer para vocês que quando você começa a entender tudo isso, muitas áreas da sua vida podem mudar com uma simples decisão, uma simples mudança de visão para si mesma. Às vezes nós estamos buscando que é a solução fora, estamos buscando nas pessoas, estamos buscando no que percebemos que falta. Mas e quando nós paramos para olhar para cada um de nós, olhar para si mesma? E é isso que eu estou te convidando a fazer. Então, pode desenvolver dessa maneira. Eu gosto bastante dessa expressão, músculos emocionais. Quando você começa a entender melhor como você pensa, quais são os seus sentimentos, suas habilidades, suas emoções, é como se fosse você ir na academia, né? Quando você está indo, você pega pequenos pesos, pois você ainda está adquirindo novas habilidades. Quanto mais tempo você passa, melhor você se torna. Você vai aumentando sua carga, o seu corpo vai mudando, sua alimentação vai mudando, mas foi uma decisão que você mudou. Você não precisa fazer mudanças em todas as áreas da sua vida. Escolha uma área específica
E a partir dessa área, você pode estar fazendo grandes transformações na sua vida. Então, se você pudesse escolher uma, qual você escolheria? Em que área da sua vida você gostaria de mudar alguma coisa ou mesmo potencializar? Porque nada é tão bom que não possa melhorar. Então, se você pudesse escolher, qual seria? Vou deixar essa pergunta para vocês. E como eu posso desenvolver assim o amor que eu gostaria de ter, esse autocuidado, essa valorização, esse essa atenção a mim mesma. Então, vou trazer alguns pontos para vocês. O primeiro delas é você conhecer a si mesma. Pense na alegria que você sente quando você faz as coisas da sua maneira, do seu jeito. Você está tomando as suas decisões. Quando você não precisa esconder o que você realmente quer, quais as escolhas que você quer tomar. Até mesmo podemos usar como uma maneira é você não estar usando máscaras, né? Querendo mostrar alegria para as pessoas e na verdade você não está feliz. Mas quando você toma as suas decisões, você faz as escolhas corretas, então a felicidade ela é completa. Nós temos esses momentos de felicidade onde estamos completos. Claro que isso nem sempre vai ser todos os dias, mas e se dá para potencializar isso, fazer mais vezes? Olha que incrível. Então comece a fazer as suas escolhas. Comece pelo primeiro sim para si mesma. Talvez você vai ter que acumular muitos nãos para as outras pessoas, ou talvez os nãos que não estão te levando para a vida que você quer realmente. Eu até falo para as pessoas que eu tenho o meu caderno do não, porque às vezes a gente precisa tomar as escolhas, precisa entender quais são as suas prioridades e a partir daí você tomar as suas decisões. E tenha a capacidade e a coragem de dizer o que você pensa. Não tenha medo. Não se esconda, comece a se posicionar, a colocar em evidência aquilo que você realmente quer. Claro que mantendo o respeito diante das pessoas. Nem sempre nós podemos colocar tudo aquilo que nós queremos, né? Como falar, vou falar o que eu penso, o que eu quero. Nem sempre vamos conseguir fazer isso. Mas todas as vezes que for possível, então se posicione, coloque aquilo que você quer para você. Sentir medo, com certeza, eu sinto medo. Todas as vezes que eu tenho que enfrentar algo novo, algo diferente ou algo que é muito grande, eu tenho medo sim. Mas qual é a grande diferença? Que se você não permitir que esse sentimento faça você desistir, você enfrente e continue. Primeiramente, se você identificar de onde vem esse medo, porque de alguma maneira esse medo foi colocado dentro de você. Alguma coisa gerou e criou esse medo. Então, quando você entende isso, você pode enfrentar. E ao enfrentar os medos que você tem, você começa o quê? A se tornar uma mulher muito mais forte. Pois dificilmente você vai parar com pequenos desafios da vida. Então veja esses medos que você tem hoje como esses desafios. O que você precisa fazer para vencer? Quais as mudanças que você pode estar fazendo na sua vida para você enfrentar cada uma delas? Comece aos poucos. Claro que você não vai pegar aquele grande medo e falar, não, agora eu vou te enfrentar. Comece aos poucos. Faça uma escolha de cada vez. Aprenda a lidar com as críticas. Uma das coisas que eu ouvi e que fez total diferença para mim é: não aceite crítica de quem não construiu nada.
quando alguém chegar e falar para você sobre algum assunto ou quiser dar opinião, perceba se essa pessoa ela tem sucesso nessa área específica. E se essa pessoa não tem sucesso nenhum, ou ela não construiu nada naquilo que ela está dando opinião, agradeça. Você não precisa dizer nada para a pessoa, simplesmente agradeça e continue. Se você tem claro o que você quer para você, se você já sabe o que você quer, então a opinião das outras pessoas não vai mudar, não vai fazer muita diferença. Mas olha só, uma coisa que aconteceu comigo em São Paulo. Eu estava indecisa, eu queria fazer algo, eu tinha muita certeza do que eu queria. Mas assim, tantas coisas se passaram, e aí eu estava na companhia de alguns amigos, e eu olhei para eles e falei assim, o que que você acha que eu faço? O que que você vai fazer? Assim, inocentemente. E eu fiz pergunta para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, e aquilo me causou tanta confusão na minha mente que não me ajudou. Mas quando eu fui até o local onde tinha lá os atendentes, e aí eu perguntei para as pessoas que poderiam realmente me ajudar naquela questão. Aí a primeira coisa que ela disse, em que posso te ajudar? E eu disse, olha, eu tenho dúvidas sobre isso, isso, isso. E cada uma dessas dúvidas eu comecei a ter clareza sobre isso. Então, desde aquele dia, um grande aprendizado que eu tive é pergunte para a pessoa certa. Porque se você começar a perguntar para muitas pessoas, isso só vai causar confusão em você. Então, antes de sair perguntando qualquer coisa, tenha certeza que você está perguntando para a pessoa certa. E quando nós estamos falando de sentimentos negativos, já aconteceu com você de você sentir os sentimentos de inferioridade, que talvez você conheça pessoas que têm habilidades, que fazem coisas que você ainda não faz ou que você ainda não consegue, coisas que você gostaria de fazer, mas olha só, lembre-se novamente, você tem as suas próprias habilidades. O que falta em algum de nós é o que? Conhecer e usar essas habilidades. Então, quando você perceber que você está olhando demais somente o que os outros fazem e você está esquecendo de olhar para a pessoa mais importante, que é você, comece a olhar o que você tem de melhor, o que você já fez, o que você já venceu. E isso vai te ajudar a você não se sentir alimentando esses sentimentos negativos e olhando os pontos positivos para que assim você possa ver o que você tem de melhor. Amar-se também está o quê? Cuidar de si mesma, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. E quando nós estamos falando cuidar do corpo, é literalmente fazer exercícios, fazer uma alimentação equilibrada, saudável, fazer descansos, né? Aquelas pausas, porque tem momentos que o que realmente você precisa é descansar, é realmente parar. Então, isso também é uma forma de você demonstrar amor a si mesma. Cuidar dos seus pensamentos, o que se passa na sua mente diariamente. Cuidado com o que está, como você está alimentando sua mente. O que você pensa de si mesma, o que você está criando. Então, isso é uma forma de você demonstrar amor também a si mesma. Então, o significado principal de amar a si mesma é cuidar de você e também entender a necessidade do bem-estar que você tem. E com isso você pode levar também o bem para outras pessoas. Porque eu sei que muitas de vocês estão cuidando de vocês, mas também cuidando dos seus filhos, cuidando dos seus pais.
pois a família é muito importante, é um bem mais precioso que nós temos. Mas para que você possa fazer isso, você precisa estar bem. Então, vamos entender alguns pontos que nós vimos hoje na nossa live. Então, quando a gente está falando sobre amar a si mesma, então, primeiro, é você conhecer a si mesma, conhecer aquilo que você tem de melhor, suas habilidades, seus pontos fortes, mas também conhecer as suas limitações, conhecer a sua capacidade. E quando você sentir medo, primeiramente, identifique de onde vem esse medo. Se esse medo é tão grande assim, escolha o menor, aquilo que você pode vencer. E quando você percebe que há momentos de críticas, seja de você ou seja de outras pessoas, entenda se essas críticas elas são realmente verdadeiras e se elas estão vindo de pessoas que podem te ajudar. E você tem que ter em consideração que as pessoas que realmente querem te ajudar, elas não vão estar te criticando, muito pelo contrário, elas vão te ajudar, trazer benefícios, vencer também os sentimentos e pensamentos negativos faz parte do amor, olhar os seus pontos positivos. Nós já falamos bastante sobre isso, né? Da importância que tem de você olhar para si mesmo, você potencializar aquilo que você tem de melhor. Amar a si mesma também é cuidar do seu corpo e principalmente da sua mente. E com isso concluímos o segundo episódio de O Amor Transforma. Na próxima quinta-feira nós continuamos com o nosso episódio e na próxima quinta eu trarei um tema muito especial: super mulheres. Você não precisa contar ou fazer tudo sozinha. Então, isso vai ser o tema da nossa próxima live para quinta-feira que vem. E aí eu já deixo o convite para vocês que querem fazer parte da comunidade. O link está lá na bio, é só você clicar e fazer parte, também receber todas as informações de primeira mão. Com isso terminamos nosso encontro hoje. Até a próxima!